Glória a Deus. Antes do pastor começar, pastor, me perdoe, é só para lembrar que nós temos um cafezinho, um chá lá atrás, café com açúcar e sem açúcar, tá? Para aqueles que não podem tomar com açúcar. E também que eu vou estar cronometrando o horário, tá? Para a gente dar conta de toda a programação. E nós já estamos começando com déficit de 1 hora quase, né? Não estamos no tempo. O louvor foi menos. Mas amém. Glória a Deus por isso, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Aqui tem rostinhos que eu já conheço, são meus filhos e filhas, né? E alguns rostinhos que eu não conheço. Mas é uma honra estar nesta manhã, adorando ao Senhor. E eu me sinto à vontade por estar falando hoje para professores, né? Do qual eu também o sou, né? Também sou professor, já estive em sala de aula, e se há um ambiente que eu amo mais do que a pregação, eu digo que na igreja, a igreja para mim em si, eu não sei se para você foi assim, mas para mim, a igreja foi a minha formação. A minha vida é totalmente outra depois que eu me converti. Até eu me converter, literalmente, eu não sabia fazer nada. Eu nasci de uma família de comerciantes e a vida inteira trabalhando como comerciante. E eu, morando no interior do Mato Grosso, e eu decidi em 98, ainda no final de 98, ir para a capital. Justamente para fazer alguma coisa da vida, né? Eu fui para estudar, fui para trabalhar, fui para virar homem realmente. E nessa que eu achei que seria algo que eu ia aprender para a vida, é claro que também foi, mas Deus tinha outro plano, né? Deus tinha outro plano e o plano dele era me resgatar também. E eu, dentro da igreja, eu falo que eu sei fazer todas as funções. Todas as funções. Começando da limpeza de banheiro, começando da limpeza da igreja, começando da escolinha, eu já trabalhei na escolinha, eu já trabalhei no som, eu já trabalhei em elétrica da igreja, cortar a árvore da igreja, eu já ministrar louvor, pregar, mas de todos. E uma das minhas primeiras funções, ou cargos que nós chamamos dentro da igreja, né? Uma dos meus primeiros cargos foi justamente ser professor de escola bíblica. Hoje nós já, é raro quando você é a mesma coisa de você dizer assim, eu vi ali um dinossauro, né? Todo mundo vai ficar espantado. E é o que nós também temos quando diz uma igreja tem escola bíblica. E como isso aí era tão normal, era difícil uma igreja que não tinha escola bíblica. Por quê? Porque com o passar do tempo, nós fomos simplesmente deixando o ensino de lado. E eu digo, amados, esta é a razão de tantos membros de igrejas fracas na fé. Porque Jesus, ele nos passou uma fórmula para ser liberto. E olhe bem, eu não acredito em libertação daquela assim, sai em nome de Jesus, o cara encapetado, a pessoa endemoniada, e sai em nome de Jesus. Não, aquilo ali eu creio que é uma necessidade, mas eu ainda fico com a Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E só tem uma forma de conhecer a verdade. Até hoje, quando eu vindo para cá, eu estava vindo e olhei um senhor, eu creio que ele estava indo trabalhar, ele estava com uma Bíblia debaixo do braço. Ele estava com uma Bíblia debaixo do braço. De manhãzinha, ele estava indo trabalhar e eu vi ele com uma Bíblia debaixo do braço. Eu comecei a pensar sobre isso, né? E o quanto nós precisamos nos dedicar a isso, nos debruçar em aprender do Senhor, em aprender. Amados, nesta manhã, nós estamos aqui e a nosso intuito, quando Deus colocou isso em nosso coração, nosso intuito era justamente
formar, ou preparar, ou começar alguma coisa nesse sentido. E eu, como pastor, a minha preocupação é muito grande nessa área de formação. Porque quando você forma, talvez você se desgasta um pouco na formação. Você se desgasta um pouco em achar pessoas, né, e colocar sobre essas pessoas o coração realmente, para que ela entenda que ela tem um chamado. E esse chamado, às vezes, e do professor, eu quero dizer aqui, que há profissões, gente, que moldam o mundo. Há profissões que moldam o mundo. O médico, ele tem uma profissão linda, de salvar vidas. Né? Um policial, de proteger vidas. Eu digo do bombeiro, né? Uma profissão linda. Né? Quantas outras profissões, engenheiros de construir casas, né? Do pedreiro de colocar isso em prática, né? O pedreiro, o engenheiro, ele sabe desenhar, mas ele não sabe, se você der uma colher de pedreiro para ele, ele não vai saber fazer. Ele precisa ter alguém para desempenhar aquilo que ele pensou, né? Eu digo que tem profissões que são lindas, maravilhosas, mas agora a do professor, gente, a do professor não. A do professor, ela é esplêndida. Ela é algo acima. Ela é muito maior, porque o professor, ele forma um caráter, ele forma uma mente, né? Ele forma corações. E eu digo que o coração de uma criança é de quem? Quem aqui, os meus filhos, sabe disso aqui que eu falo. O coração de uma criança é de quem? Chegar primeiro, né? Então nós, como igreja, com esse pensamento, nós precisamos ter esse cuidado com as nossas crianças, ter esse cuidado com os nossos adolescentes, os nossos jovens, para que nós possamos instruí-los no caminho que se deve andar, como a palavra diz. Ensina a criança no caminho que se deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar, né? E como você vê isso? Crianças que crescem dentro da igreja, aqueles que a gente chama os dorminhocos debaixo do banco, né? Aqueles que dormem debaixo do banco, debaixo da poltrona. Aqueles são muito, do qual nós temos uma aqui, né? Daqui da igreja, né? A Ada não, né? Não, né? Quem que é aqui que nasceu? Eu lembro que o João, o seu irmão, foi um dos que dormiu aqui dentro dessa igreja, né? Como pequenininho ainda, né? Então, assim, as minhas crianças mesmo foram assim. E a palavra nos garante que quando essas crianças crescerem, pode até se desviar, gente. Mas dentro do coração dela vai estar intrínseco o amor ao Senhor, o cuidado ao Senhor, né? Então eu creio nisso. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. Colossenses 3, 16. E vem dizer assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Colossenses 3, 16 vem dizer assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amados irmãos, Deus não nos chamou apenas para ensinar conteúdo. Deus não nos chamou apenas para transmitir
palavras, mas Deus chamou cada professor em toda a sua esfera para transmitir valores, para empenhar valores sobre essas pessoas, sobre aqueles que estão sentados. As pessoas que estão sentadas, seja ela pequena ou maior, seja qual for a faixa etária de uma pessoa que está sentada à sua frente, aquela ali é a oportunidade que Deus deu primeiro a nós, a desempenharmos o nosso chamado, e segundo também, tocar em vidas, porque aquelas vidas estão colocadas à nossa frente, dá o ponto que nós podemos ser bênção ou maldição na vida delas. Muitas vezes nós não entendemos sobre isso, porque nós não agimos com sabedoria. Nós não agimos da forma que nós deveríamos fazer. Porque inspirar a fé, e se você puder anotar isso, inspirar a fé é revelar Cristo através do ensino. Dentro da sua apostila aí, dentro da sua pastinha, tem uma caderneta que é justamente para você anotar. Tá? Tem uma caderneta, tem um papel aí que é importante, porque professor já é um estudo psicológico de tudo aquilo que você ouve. 30 minutos depois você não vai lembrar 95%. Agora, se você escreve, essa margem sobe para 30%. Então é importante que você escreva. Então, assim, inspirar a fé é revelar Cristo através do ensino. Como revelar Cristo? Revelar o temor do Senhor, revelar os atributos do Senhor. E olhe bem, nós vamos trazer hoje aqui, como nós estamos dentro de uma igreja e o nosso foco é ministérios, é formação de professores, nós vamos trazer todos os professores aqui que estarão aqui hoje, os palestrantes, nós vamos estar trazendo uma palavra, uma linguagem bíblica, tá? Mas isso não é aplicado somente para dentro da igreja. Aqui vai vir filosofia de vida, vai vir aqui entendimento que você pode aplicar lá no seu trabalho. Aqui tem professoras, né, que trabalham no meio secular, e isso é importante. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão lá também não são a fonte, eles não são a fonte do seu salário. Não, quem te chamou para você desempenhar o seu chamado, também paga o seu salário, né? Ele também paga. Ah, mas é o prefeito que me paga, é o governador, é o presidente. Não, gente. Tudo acontece pela graça do Senhor. Amém? Então nós estamos na posição de colocar vidas em lugares maiores. Em lugares maiores. Então nós precisamos ensinar essas pessoas a temer a Deus, a conhecer o Senhor, né? Elevar o coração dessas crianças ao ponto dela dizer assim: não, peraí, eu quero ser que nem a minha professora, eu quero ser que nem o meu professor, eu quero ser que nem essa pessoa que está à minha frente, eu quero ser, né? Então assim, olha o que diz Provérbios 9:10. Vamos lá em Provérbios 9:10. Eu vou dando uma corridinha aqui, tá, gente? Porque a Claudileia falou que tem tempo, e eu que fiz ainda as plaquinhas de 5 e de 10 minutos, né? Então daqui a pouquinho ela já levanta um para mim. Vamos lá. Provérbios 9, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Olhe bem essa palavra, né? Primeiro, nós trabalhamos com sabedoria, mas da onde provém a sabedoria? Ela tem um início, ela tem uma raiz. E a raiz é onde? A sabedoria que provém é de Deus. É temer ao Senhor, é amar ao Senhor, né? E o que diz aqui, olha, na parte B? E o conhecimento do santo quer dizer, santo, amados, a palavra santo quer dizer separado, né? Então, para aquele que foi separado para o santo ofício ou para o aprendizado, o santo ofício disse qual é, aqui que Salomão está dizendo, olha, o conhecimento do santo é justamente o entendimento. Então ele está dizendo, existe um porquê. Eu quero pedir a você nesse momento, puxe aí na sua mente
aquele professor, aquela professora que marcou a sua vida. Puxa, e eu tenho algumas, e eu tenho o prazer de, quando eu vou na minha cidade, quando eu vou lá em Matupá, eu tenho o prazer de encontrar com as minhas professoras. Até uma delas, eu ganhei para Cristo, está lá na nossa igreja, servindo na nossa igreja, né? Já tive ministrando em eventos das minhas professoras, e elas me chamam carinhosamente de Edinho, né? Elas me chamam carinhosamente de Edinho, e minhas professoras são minhas amigas, né? Quando eu vou lá na minha cidade mesmo, eu encontro minhas professoras, é lindo, é gostoso, né? E eu tenho professoras até hoje, minhas amigas, né? Que são minhas amigas, meus professores, sem brincadeira, gente, do meu prezinho. Tem a professora Branca, esposa do professor Mário. A professora Branca foi minha professora do prezinho. Isso quando eu tinha 3 anos de idade. E ela me acompanhou, foi minha professora de educação física, depois na adolescência, tudo, me ajudou muito. Então, assim, são professores que marcam a nossa vida. Agora, você lembre agora aí, coloque na sua mente um professor que marcou a sua vida. Lembrou? Lembrou desse professor? Você percebeu que você não lembrou da nota que você tirou? Você não lembrou? Mas o que é que nós não lembramos? Nós não lembramos as coisas ruins. Nós lembramos justamente o que aquele professor nos fez sentir. Porque o ensino, ele não transforma somente a mente, quando ele vem realmente do coração, quando ele toca realmente em vidas. Quando o professor consegue tocar o coração da pessoa, não sendo simplesmente uma moeda de troca, eu vou te passar aquilo que está no livro e no final do mês eu recebo o valor. Né? E aqui no nosso caso ainda é de graça. nem tapinha nas costas nós recebemos, se é para Cristo. Né? Porque é o que a palavra de Deus diz. Né? Se você faz alguma coisa para o Senhor esperando reconhecimento, quando você for reconhecido, você recebeu também o seu pagamento. Quer dizer, se você faz para o Senhor esperando um tapinha nas costas, quando você recebeu o tapinha nas costas, o elogio que você estava esperando, você recebeu também o seu pagamento. Deus não tem mais compromisso nenhum contigo, porque você recebeu o que você esperava. Agora, quando nós fazemos para o Senhor, quando nós fazemos para Ele, sem esperar reconhecimento de homem, nós podemos esperar também o pagamento que nós temos na Bíblia. Galardão é para crente, gente. Galardão não é só pedrinha na coroa, não. Galardão são bênçãos, presentes que estão sendo preparados para aqueles que se dedicam a ensinar, a ajudar outras pessoas, a servir outras pessoas aqui na terra. O galardão seria como medalhas de honra ao mérito, que nós vamos ter lá. E isso aí é só para crente, não tem nada a ver com salvação. Amém? Então nós precisamos entender sobre isso. Colossenses 3:16 e o 17, nós vamos entrar aqui, e esse é o meu tema que foi proposto a mim, sobre a espiritualidade do professor. Porque a espiritualidade do professor, ela não começa somente na preparação. A espiritualidade do professor, ela começa quando nós decidimos servir a Cristo. Porque a palavra, ela precisa habitar dentro do professor. A palavra, ela deve ser constante, não deve ser somente uma visita. A nossa carta, o nosso livro, não deve ser simplesmente uma visita. Eu vou lá, pego o trecho que está na apostila, ou que está lá na lição, né? E eu vou pegar ali rapidinho para fazer o que tem que ser feito, porque, meu Deus do céu, hoje já é sábado e amanhã eu tenho que ministrar na escolinha. Isso aí, gente, isso aí qualquer um faz. Se você pedir para alguém da rua dali para fazer isso, ele vai fazer também. Agora, se você quiser realmente ser usado pelo Senhor, se você quiser realmente que a sua classe, o seu ministério expanda, se você colocar o seu coração nisso. Deus não quer apenas professores informados, não é isso.
Informados é que tem informação, mas Deus também quer professores transformados pela palavra. Não é só professores informados ou formados. Porque, gente, eu sempre digo uma coisa. Claudileia falou aqui que eu canto, né? Não, eu só arranho. Eu sei que tem gente aí no mundo, que canta maravilhosamente bem. Tem cantores sertanejos aí que tem uma voz de doce. Tem pessoas aí que cantam maravilhosamente bem. Eles só não têm o que nós temos, que é a unção do Espírito Santo, que faz toda a diferença, que é a unção que quebra o jugo, é a unção que desperta, é a unção que cura, é a unção que move o ambiente, é a unção que faz. Por quê? Porque aonde está a unção do Senhor, também está o Senhor. Então, nós não devemos ser simplesmente informados, mas nós precisamos ser transformados pela palavra. Porque o professor espiritual, ele entende que não é só sobre dar aula, não é somente sobre isso, mas é sobre ministrar vidas. É sobre ministrar vidas. Não é simplesmente, simplesmente entrar e jogar informações sobre uma pessoa. Não, ele entende que o seu chamado primeiramente é divino. É um chamado de Deus. É um chamado de Deus. Olha aqui bem, gente, olha aqui para mim um pouquinho. Quando vocês estão dentro de uma sala de aula, quantos aqui trabalham com crianças? Quantos aqui trabalham com crianças? Na salinha ou não importa, na igreja ou no secular, alguma coisa nesse sentido. Trabalham, né? Agora você imagina. Imagina você decidindo pegar os seus filhos, né? Você pegar os seus filhos, aquelas crianças pequenininhas, lindas, que você cuida com tanto amor e carinho, e você leva para um lugar, tá? Você leva para um lugar onde se chama de escola, e você fica sabendo que essa escola, ela não cuida direito dos seus filhos, que lá o ensino é de qualquer jeito, que lá não tem cuidado. Pelo contrário, tem um bandido que cuida da escola, tem alguém que rouba, que usurpa, que é assassino dentro dessa escola e convive diariamente com seus filhos. O que você faria? Elise, o que você faria? Você tem 3. Hã? Será que iria tirar? Agora imagina Deus colocando os seus filhos para lidar com alguém dentro de uma sala de aula, colocando sobre o cuidado de alguém que é assim. Ah, pastor, mas eu não mato. É mesmo? Quando Deus coloca um ministério sobre a sua vida, uma unção sobre a sua vida, e você não faz isso frutificar, você está tornando o quê? Um assassino de dom. Porque se Deus colocou dentro de você, é obrigação sua e minha fazer isso frutificar. Ou eu estou mentindo aqui? Ah, pastor, mas eu não roubo. Talvez você não rouba dinheiro, mas talvez você está roubando o mais importante que é. É o tempo de alguém que está sentado à sua frente, que você poderia tocar no coração dessa pessoa, e você não está tocando. E você está roubando justamente o tempo que é o mais importante que nós temos da vida. Ah, pastor, mas eu não faço essas coisas, eu não faço. Talvez você não faz conforme o mundo vê. Mas talvez você está fazendo justamente como o céu enxerga. Ao contrário daquilo que Deus mandou fazer. E fazer ao contrário daquilo que Deus fazer também é desobediência ao Senhor. Também é desobediência a Deus. Então assim, nós temos às vezes a oportunidade de fazer o que é correto, fazer o que é bom, e às vezes nós não fazemos. Quer ver? Volta aí em Provérbios 9, no versículo 9, nós lemos o 10, né? Agora olha o que diz o versículo 9. Em algumas versões desse texto que nós lemos,
E esse é o texto que nós lemos. Mas tem algumas versões da Bíblia que ela vai dizer assim, ó: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá no entendimento. Algumas versões eles trazem isso, que é uma versão que eu mais amo. Então, assim, nós precisamos entender que cada aula é um momento, é uma oportunidade de manifestar o caráter de Cristo sobre aquelas pessoas que ali estão. E ser cristão, gente, ser cristão, a palavra cristão é justamente pequenos cristos. Ser pequenos cristos, que é ser uma forma de Cristo. Né? Então é importante que nós entendamos isso. Naquele momento que nós estamos à frente, a autoridade é nossa, que nem agora, a autoridade está comigo, a autoridade da palavra está comigo. A autoridade da palavra está comigo aqui. E isso quer dizer que tenho pessoas aqui à minha frente, que eu posso tocar no coração, que eu posso ensinar algo, que eu posso ministrar algo, que com certeza o caráter de Cristo vai transparecer. E amados, nós precisamos entender que como professores, nós precisamos ter uma vida diária com o Senhor. Nós precisamos ter um caminhar com Deus. Vamos abrir a Isaías 50. Isaías 50, ele vem trazer para nós justamente uma palavra sobre isso. Porque, amados, nós como professores, nós precisamos ter uma vida diária com o Senhor. Nós precisamos ter uma vida cotidiana com Deus. Não é... E esse negócio de... Vamos entrar na presença do Senhor. Vamos entrar agora na presença do Senhor. Gente, olhe bem. Por que você entrou aqui hoje dentro da igreja? Diga para mim. Por que você entrou? É o quê, mamãe Cláudia? Exatamente, simples assim. Tudo isso é importante, viemos aqui por um motivo. Mas você só entrou aqui porque tu estava lá fora. Não é? É simples assim. Você só entra num lugar do qual você não estava. Se você não estava dentro da presença do Senhor, você tem que entrar. E outra, aonde é que está o Espírito Santo? Fora ou dentro? Dentro. Então você não precisa entrar na presença do Senhor se você vive constantemente na presença dEle. Se a sua vida é cotidiana, agora a não ser que você é daqueles, claro que aqui não tem nenhum, mas eu conheço alguns crentes que fazem isso, né? Que eles pegam agora e falam assim, ó, Jesus, fica aqui, porque aqui aonde eu vou o Senhor não pode entrar. Tá bom, Jesus? Eu vou aqui e neste lugar o Senhor não pode ir, porque o Senhor é santo, mas o lugar que eu vou não é. Então não vá comigo, porque o Senhor pode se escandalizar onde eu vou. Então fica aí. Pronto. Agora tem que voltar para a presença do Senhor. Então vamos voltar para a presença do Senhor. Porque agora, Jesus, deixa eu entrar em tua presença. Até aí coloca o jeitinho de crente, né? Faz o balançado de crente, carinha de crente, né? Jesus, estamos voltando. Eu quero entrar na tua presença, né? Mas peraí, você tem que voltar para a presença do Senhor, é porque você saiu. E como que você sai da presença do Senhor? Existem várias formas. E talvez, e a gente coloca isso com tanta ênfase, né? Vamos entrar na presença do Senhor. Não. Alguém que vive na presença do Senhor não precisa entrar em canto nenhum. Porque estar com Cristo não é um lugar, é uma caminhada. É um caminhar com Cristo. Deus nos chamou, Cristo nos chamou para caminhar com Ele. Não foi para ir na casa dEle, para buscar a Ele. Jesus não fica aqui dentro não, gente. Quando eu cheguei aqui de manhã, você sabe que hora que Jesus chegou? Quando eu cheguei ali, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei, quem lembra desse corinho? Quer uma realidade para a tua vida?
Quando eu cheguei aqui, Jesus não estava aqui. Ele não estava aqui. Porque a palavra do Senhor diz que ele não habita em templo feito por mão de homens. Jesus chegou aqui no mesmo momento que eu cheguei. Eu fui o primeiro a chegar, eu, Claudileia, mas quem entrou aqui dentro primeiro fui eu. Então Jesus entrou aqui quando eu cheguei. Porque eu sou o templo e a morada do Espírito Santo. Você é o templo e a morada do Espírito Santo. Quando você chega no ambiente, Jesus chegou junto com você. Por isso, nós precisamos ter entendimento de rotina com Cristo. Nós precisamos ter uma devoção, um devocional, um caminhar com Cristo. Olha o que vem dizer Isaías 50, versículo 4. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra, que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. Né? Então nós precisamos ter uma vida devocional com o Senhor. Porque a sabedoria espiritual, ela nasce de uma intimidade com Deus. Quem quer ensinar, primeiramente precisa ouvir a voz de Deus. Senão vai ensinar o quê? Vai ensinar o que a revistinha está contando? Não, pega isso aí e dá para suas crianças. Né? Se você quer falar da Bíblia, então vai ler a Bíblia. Se você não tem o que ensinar, vai ler a Bíblia. Porque se você não parou para aprender o que a Bíblia está dizendo para você, você não tem o que ensinar. Você não preparou, você não foi pesquisar, você não foi entender o que significa, você não preparou a sua palavra, você não preparou a sua aula, você não fez nada, então leia a revista. Ou dê oportunidade para alguém que queira fazer. Porque Deus, talvez você não saiba, Deus não está com necessidade de gente para trabalhar. Para Deus está tudo certo. Quem tem que se enquadrar somos nós. Né? Então a vida espiritual nossa precisa ser no caminhar. Quem quer ensinar primeiro precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. Também, o professor espiritual, ele busca diariamente, acordou pela manhã, ele já busca ouvir a voz do Senhor. Pastor Osvani, cuidado senão o senhor cai, fica de pé aí, rapaz. Cuidado senão o senhor cai aí. A oração, ela mantém o professor ativo espiritualmente, ela mantém o professor sensível. Sem oração, o ensino vira um peso. Sem oração, sem vida no altar, a vida vira um peso. O ensino torna um fardo. Com oração, o ensino se torna um ministério. Com oração, com cuidado, o ensino, aquilo que Deus colocou na minha vida, não é mais um peso, agora é uma dádiva que Deus me deu, para eu tocar a vida de pessoas através do ministério que Deus colocou na minha mão. Porque, amados, o professor, ele precisa ter testemunho, e o testemunho vem com a vida com Deus. Ele vem justamente disso. Porque, olhe bem, o meu púlpito está aqui. Esse púlpito aqui, eu prego nele, incrivelmente, uma vez por semana. Uma vez por semana eu uso esse púlpito. Mas todos os dias a minha vida é um púlpito do qual eu expresso Jesus em outros ambientes. A minha vida, a sua vida, como professor, como homem e mulher de Deus, ela precisa ser um púlpito ambulante. Porque você precisa pregar mais com as suas atitudes do que com as suas palavras. E eu ministrei aqui, no domingo passado, no domingo retrasado, quer dizer, sobre Mateus, no versículo 5, no capítulo 5, 14, 16. Vós sois a luz do mundo. Nós somos o diferencial para esse mundo, nós somos o sal da terra. Professor, pastor, crente, nós somos não só chamados para ser a luz do mundo, ou não fomos chamados para refletir a luz do mundo. Não, nós somos chamados para ser a luz do mundo, nós somos chamados para ser o diferencial deste mundo. Então é importante que nós entendamos disso. Que a gente venha entender que
nós não somos simplesmente qualquer um. Nós não somos de qualquer forma. Nós temos um chamado, nós temos um ministério, nós temos uma palavra de Deus, nós temos um agir do Senhor na nossa vida. Nós precisamos entender sobre isso. Porque, amados, talvez, como eu disse antes, você trabalha, às vezes, pela recompensa. E nós queremos, muitas vezes, servir a Deus também pela recompensa. Né? E por que a gente desanima? Nós desanimamos, lá na escola a gente não desanima, lá no nosso trabalho a gente não desanima. Por quê? Todo final de mês vem a recompensa. Né? Todo final de mês cai a recompensa lá na nossa conta, do qual a gente... agora eu entendi por que eu estou trabalhando. E aí a gente começa a vender o nosso tempo, a gente vende lá nossa 8, 10 horas de trabalho. No final do acordo entre nós e o contratador, no final do acordo, a gente simplesmente faz o quê? A gente entrega aquilo que foi proposto e a gente recebe aquilo que foi proposto. Pronto, acabou. Né? E já foi. E muitos aqui, talvez, muitos professores aqui que eu digo que o professor deveria ser a profissão mais bem remunerada que existisse. Eu entendo que deveria ser assim. O professor deveria ser o que melhor deveria ganhar, porque é ele que forma todas as outras profissões. É o professor que faz todas as outras. Né? Não existe um médico, um engenheiro, qualquer profissão, se não tivesse um professor. Né? Então, o professor deveria ser o melhor remunerado. Mas, no meio cristão, no meio com Deus, não é assim. Não é assim que a gente não recebe em dinheiro e em espécie. No final do mês, aqui o pastor ou o tesoureiro não vai chegar lá e dizer: ei, estou te mandando aí o seu salário de professor. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. No Senhor, nós recebemos as bênçãos que Ele tem para nossas vidas. Olha o que diz Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 vem dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos, ou se não desfalecermos, que nem diz algumas versões. Gálatas 6:9 vem trazer isso, é uma palavra aos nossos corações. Ele vem dizer: olha, não canse de você fazer o que você está fazendo. Porque a sua colheita, o seu salário, a sua prebenda, aquilo que você almeja, o próprio Deus vai te abençoar, vai colocar sobre você. Mas tem uma coisa, é se você não desanimar e parar pelo caminho. É se você não desanimar e não der continuidade àquilo que você foi chamado a fazer. Né? Salmo 32:8 vem dizer assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Quando nós nos propomos a fazer algo para o Senhor, Salmo 32:8. Aqui o salmista está trazendo uma palavra no nosso coração que o próprio Senhor vai ser quem vai nos instruir, é o próprio Senhor que vai nos ensinar e é o próprio Senhor que vai nos guiar. Né? Então nós precisamos ter esse entendimento, que ensinar é semear, gente. Ensinar é semear. Nem sempre, olhe bem, nem sempre essa semeadura vai trazer no ano que vem. Nem sempre essa semeadura vai nascer no momento que você quer. Tem frutos que vai dar no ano que vem, tem frutos que vai dar daqui a 10 anos. Tem frutos, e eu digo a vocês, eu sou professor de escola bíblica de juniores. Eu sou professor de escola bíblica, eu comecei sendo professor dos juniores, ali dos 7, dos 6, até os 11 anos. Hoje eu vou em Cuiabá, na nossa igreja lá em Cuiabá, eu chego lá, mães de família com os seus filhos vêm correndo: ô tio Éder, olha tio Éder, esses aqui são meus filhos. Crianças que eu peguei no colo, gente. Eu não sou tão velho assim não, é que eu me converti muito cedo, tá? Eu me converti e logo já comecei a trabalhar. Então assim, existe crianças hoje lá, mães, pais, que eu dei aula na infância, gente.
E isso é maravilhoso, saber que eles não desviaram do caminho do Senhor, né? Então, os frutos aparecem. Eles aparecem se nós não desistirmos, porque Deus é o dono da colheita da sua vida. Deus é quem faz. Amém, gente? Que você seja um professor espiritual, que você seja um professor cheio da palavra, que você viva em comunhão com Deus, que você passe à frente o amor do Senhor, um testemunho com perseverança e fé, que você seja justamente o que a palavra diz: tudo o que fizerdes, façam em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, para a glória do Senhor, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa ter entendimento de Deus, e que a bondade e a misericórdia dele possa estar sobre a sua vida. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te adorar nesta manhã. Muito obrigado pela vida dos teus filhos e filhas, professores que aqui está hoje, Senhor. Que o Senhor possa derramar com o teu poder e graça, Senhor. Derrama com a tua bênção, faça o teu milagre acontecer, Paizinho. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha só, 40 minutos e 36 segundos. 38 agora. Então, essa foi a nossa palestra com o pastor Éder, a espiritualidade do professor. E aí nós queremos entregar seu certificado.